Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, gente de casa, satisfação em estar com vocês em mais esse final de semana. Chegamos aí do tempo do pós-Páscoa ao domingo do Bom Pastor. Todos os nossos textos desse fim de semana estão falando e apresentando Jesus Cristo como aquele companheiro de caminhada, que nos leva por caminhos, por passos verdejantes, por águas tranquilas, para cuidar e proteger de cada um de nós. É esse Deus que se faz presente na caminhada que nós queremos hoje também adorar e reverenciar, e a Ele que nós queremos trazer o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso pedido de perdão e tudo aquilo que nós precisamos desse Deus tão amoroso, que se faz companheiro na caminhada. Não é um Deus que apenas espera a cada um de nós lá no fim, mas é um Deus que já está caminhando conosco desde agora. Sejam bem-vindos então para esse momento e para a reflexão nessas verdades bíblicas. Deus esteja presente com cada um de nós agora e sempre. Amém. Deus está presente, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Servos consagrados, antes Deus prostrados, reverentes ouviram. Com amor, Salvador, invisivelmente, Deus está presente. Cristo está presente, bênção permanente, com seu sangue recebemos, com seu sacrifício, fez do Pai propício, em perdão inteiro Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onipotente, Santo Espírito Divino. Tua luz bendita, nossa mente habita, pelo Pai doce ensino. Ensinar, consolar, verdadeiramente, bem-aventurantes exponente. Chegamos ao momento do nosso culto, que é o momento do arrependimento e do pedido de perdão de todos os nossos pecados. Esse movimento sempre nos aproxima de nosso Deus, que é um Deus amoroso, que nos convida para a aproximação, para o convívio, para a comunhão. Mas para que a gente possa ter uma relação sadia com Deus, nós precisamos estar limpos de todas as nossas culpas. E essa limpeza espiritual, ela se dá através do pedido de perdão. E é esse momento então que eu convido vocês a humildemente nós falarmos com Deus, pedindo a Ele o perdão de todos os nossos pecados. Vamos ao momento então da oração de confissão.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, estamos felizes por mais uma vez nos encontrarmos contigo em nosso culto. Estamos felizes porque a palavra Tua chega a cada um de nós onde nós estamos, nos convida, nos move para voltarmos os nossos pensamentos para a Tua presença em nossas vidas. Te agradecemos porque acolhes a cada um de nós no Teu grande amor. Te agradecemos por seres um Deus e Pai amoroso, que quer perdoar todos os nossos pecados. Por isso mesmo, nos encorajamos a fazer diante de Ti a nossa confissão e pedido de perdão. Sabemos que nascemos pecadores e que somos, por natureza, pecadores. Sabemos também que Tu, no Teu grande amor, vieste a nós através de Jesus Cristo, na Sua morte e ressurreição, e nos libertaste de todas as nossas culpas. Por isso, agora pedimos perdão em nome de Jesus. Que Tu, no Teu grande amor, conceda-nos o benefício da morte e ressurreição de Cristo. E conceda-nos também o poder do Espírito Santo para que possamos escolher caminhos que nos mantenham conectados a Ti. Ajuda-nos também a irmos ao encontro do nosso próximo, com disposição para acolhê-lo e perdoá-lo também de todos os seus pecados. Isso nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. A todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós estamos perdoados dos nossos pecados, nós temos mais espaço para recebermos então a palavra do Senhor. E a primeira parte da palavra de Deus que nós recebemos nesse momento é da leitura do Salmo número 23. É o que nós vamos fazer nesse momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Deus, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
Vamos compartilhar agora o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12, em substituição ao texto do Antigo Testamento para este final de semana. Diz aqui a palavra de Deus: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isto provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 pessoas. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que fizemos, que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Esta é a palavra de Atos dos Apóstolos desse momento. Deus abençoe a palavra a todos nós. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão.
da promessa, ouve sempre a petição, que confiante a ti dirijo, grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz. Compartilhamos agora o texto da epístola do nosso culto, que é de 1 João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 24. E aqui a palavra de Deus diz assim: Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que ele de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso maior amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso: que creamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Essa é a palavra da epístola do dia de hoje. O meu pastor é o bom Jesus, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. Jesus, minha alma quer nutrir com seu imenso amor e meu caminho dirigir conforme o seu dispor. Se pelas trevas transitar, não temerei o mal, com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. A salvação receberei do meu fiel pastor e eternamente habitarei na casa do Senhor. Vamos receber agora o Evangelho do nosso dia de culto hoje, que é de João capítulo 10, versículo 11 até o versículo 18, onde nós lemos o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele.
Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, e então se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e tornar a recebê-la, pois foi para isso que o Pai me mandou fazer. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Deus abençoe essa palavra para nós. E nós agora vamos ao nosso momento de confissão de fé, através das palavras do Credo Apostólico, juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos então, meus queridos amigos, abrir um pouco aí os textos que nós tivemos oportunidade de receber. E alguns de vocês talvez tenham também conseguido ler esses textos aí que chegaram às suas casas durante a semana. Hoje nós temos aí o chamado Domingo do Bom Pastor. Normalmente a gente tem, né, esse domingo com uma ênfase bem grande, né, aquele Salmo 23, que é o salmo mais conhecido de todos, e o texto de João, que é o texto do Evangelho, que apresenta Jesus como sendo o bom pastor também. E a gente fica em torno mais assim dessa presença de Jesus, o bom pastor. Mas eu quero convidar vocês hoje para um movimento um pouco diferente, que não vai ter assim tanta aquela ênfase só da lembrança desse pastor, desse bom pastor, mas assim da vida prática, como é que ele acontece, como é que ele aparece, como é que ele está surgindo na vida prática da gente. E então nós vamos lá conversar com Pedro, que é o autor do sermão que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, que a gente leu. E eu peguei uma frase lá de Pedro, dentro do sermão dele, e a partir dessa frase procurei desenvolver esse momento para a nossa reflexão agora. A frase diz lá: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Essa foi uma frase de impacto que Pedro trouxe quando ele estava falando com todas aquelas grandes autoridades. Ele tinha sido preso, né? Vocês lembram? Passou uma noite preso. No outro dia de manhã cedo ele saiu, foi levado lá diante das autoridades. E Pedro vai fazer toda uma argumentação a respeito de Jesus ressuscitado e faz essa afirmação categórica na frente daquelas autoridades. Olha, a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Bueno, o que estava acontecendo aí e essa fala de Pedro ela pode levar as pessoas a pensar? Quando se fala em salvação, estava presente na cabeça daquelas pessoas, pela história, pelo conteúdo também bíblico e cultural daquelas pessoas, que salvação é aquela coisa que Deus entrega para a gente no fim. Ou seja, é o prêmio, né? É a coroa da salvação. Então é algo que vai acontecer para nós quando Deus vai nos colocar lá no céu. Tem a ver com transcendência. Ou seja, aquilo que nos leva para além daquilo que nós somos, que nos leva para fora daquilo que nós somos, do mundo que nós estamos, da nossa própria condição física e natural. Então, é como se estivesse fora da natureza física a salvação.
né? É algo tão etéreo que está fora da nossa condição. Nós não experimentamos a salvação já aqui. Ela está preparada para nós, para o fim, lá para um dia que Deus vai abrir a porta do céu para a gente, né? Algo que está no além, algo que está fora, talvez até distante, né? Esse é um conceito que se tem de salvação. E a gente, quando pensa da onde que eles desenvolveram esse pensamento, da onde que surge esse pensamento para o povo judeu, para os antigos lá do tempo de Pedro, que estavam conversando com ele, está muito ligado àquele cuidado de Deus, quando Deus tira o povo do Egito e vai levar eles para uma terra prometida. A terra prometida é o lugar da salvação, é o lugar final da salvação. Deus tirou eles daqui do Egito e leva eles lá para Canaã, né? Que depois é comparada nos textos do Antigo Testamento com Canaã celestial, com Jerusalém celestial, né? Mas essa terra que está longe, que está lá ainda para ser alcançada, está lá no fim da jornada, no fim da caminhada. Então, eu acredito que sim, a salvação ela tem esse caráter de transcendência. Sim, tem. Ela tem um caráter de que a gente busca algo, né? Estamos aí em busca da nossa própria salvação. Estamos aí em busca do céu como nossa estação final. Lá vai ser definitivo, lá vai ser eterno. Lá não vai mais ter tempo decorrendo. A gente vai chegar lá e vai ficar na eternidade. A eternidade não tem o tempo que a gente conta aqui na nossa natureza física. Muito bem. Salvação é eternidade. Salvação é etérea. Ou seja, está acima espiritualmente. É algo sublime demais, algo elevado demais. Sim, tudo isso tem a ver com salvação. Porém, né, a salvação ela tem um caráter de aqui e agora também. E é para este caráter que eu chamo a atenção nessa nossa reflexão de hoje. Muito bem, aquilo que está lá está assegurado, está garantido, Cristo já fez tudo para que aquilo ficasse pronto para nós, e está pronto, né? O lugar à direita do Pai está reservado. Vou preparar lugar para cada um de vocês, foi o que Cristo disse quando subiu aos céus. Então ele foi e o lugar está preparado. O meu, o teu, de todos nós aí, estamos com o nosso lugar preparado. Mas, e até chegar a hora de ir para lá? Como é que fica? Não? E aí que a gente tem uma outra perspectiva da salvação, que ela já tem efeitos no aqui e agora. Nós não somos um povo que anda errante dentro desse mundo, esperando apenas por um final feliz. Nós somos o povo de Deus que já experimenta momentos de felicidade aqui, proteção, amor e bondade. Deus está aqui, né? Pedro fala com as autoridades do povo judeu e essa conversa que ele tem lá, ela surge em função de uma cura que foi feita para um homem lá, que a gente já viu isso no texto na semana passada. O homem foi curado e eles foram questionados, né, sobre isso. Vocês estão curando as pessoas agora? Quer dizer, tipo assim, vocês já estão dando alguma coisa boa para as pessoas agora? Já estão resolvendo os problemas das pessoas agora? Já estão conectando as pessoas com Deus agora? E como é que é essa história de salvação já está acontecendo agora? Os benefícios de estar com Deus já podem ser desfrutados agora? Vocês falam de vida eterna, vocês falam de salvação, vocês falam de Jesus ressuscitado, vocês falam de vida espiritual e estão curando agora? Vocês estão misturando as coisas? Esse foi o questionamento das autoridades. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, como tem muitas pessoas que até hoje, às vezes, têm dificuldade em entender. De que a salvação, sim, ela está reservada como uma finalização de um caminho que já fazemos com Deus agora. Já experimentamos o cuidado de Deus agora. Já estamos com Deus no aqui e agora. Já podemos falar com Deus, chamar Deus e convidar Deus para fazer parte da nossa vida. As autoridades perguntaram para Pedro: o que está acontecendo afinal? Que história é essa? O que vocês estão antecipando os acontecimentos da história? O que é isso? Pedro ele fala sobre essa conexão do que está lá na frente reservado para nós e de quais são as nossas necessidades aqui.
e de como que nós já podemos ter aqueles benefícios chegando até nós. O benefício da nossa salvação, que está garantido por Cristo, já chega hoje na vida de cada um de nós. Já podemos contar hoje com essa presença desse Deus amoroso cuidando de cada um de nós. E da onde que a gente tira essa ideia? Da Bíblia, do que está escrito lá na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 23, que nós lemos hoje, né? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja só, né? Se fosse só para o futuro, talvez teria que mudar esse texto, dizer o Senhor será o meu pastor e aí nada me faltará. Não, a Bíblia diz o Senhor é agora, é aqui, é presente, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas. Os tempos verbais são todos de presente, é o que está acontecendo agora. Ele está fazendo por nós agora. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará agora. Ele nos leva para águas tranquilas agora, se é o que nós precisamos. Pastos verdejantes para que possamos descansar agora, Ele pode fazer também. Então essa salvação ela já vem para nós agora, ela já chega. O Senhor está comigo agora, Ele me faz, Ele me leva. O nosso bom pastor, Ele atua no tempo presente, no momento da tua necessidade e da minha necessidade. No momento em que nós precisamos de Deus, no momento em que nós estamos com dores e sofrimentos, e não é para estender dores e sofrimentos até o final, para ver quem resiste, para depois ser coroado com salvação eterna. Deus quer cuidar das tuas dores, das tuas aflições, dos teus sentimentos, das tuas tristezas e dos teus medos, agora, quando você sente eles. Para isso, você precisa conversar com Ele. Mas você pode conversar com Ele. Você pode chamar esse Deus para o teu aqui e agora. E pedir que Ele te dê parte daquilo que já está reservado para ti lá no fim. Me dê um pouco daquilo porque agora eu estou precisando. Me dê um pouco daquela paz eterna que eu voltei lá do outro lado para que eu possa descansar um pouco agora. Me dê um pouco daquele cuidado eterno para que eu possa me sentir bem agora. Esse é um pedido que você pode fazer a Deus. E aí, a gente vai entender o que Jesus diz lá no texto, quando Ele sobe ao céu, Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até quando se abrir o portal definitivo da vida eterna, eu estarei com vocês todos os dias. Essa é uma promessa dessa presença de Deus. O nosso Deus, Ele atua na nossa vida de forma presente. Deus está presente, nós cantamos o hino, Cristo está presente, nós cantamos também naquele mesmo hino, e sempre está presente. Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre presentes na nossa vida e na nossa caminhada. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que renova as nossas forças, é um Deus que nos guia por caminhos que nos trazem serenidade. Já dentro deste mundo podemos encontrar isso. Deus não está apenas lá no fim do caminho, esperando a chegada da gente, para nos receber, para nos julgar e para abrir a porta da eternidade para nós, a porta do céu. Não, Deus já está aqui agora. Deus habita com cada um de nós e concede para todos nós força para o caminho, força para caminhar, força para andar, força para seguir. E essa presença de Deus renova as nossas forças. Nos caminhos incertos que nós fazemos, Deus se faz um caminho certo e seguro. Ainda que sejam caminhos escuros como os vales da sombra da morte, ainda assim estarei contigo. Não temerei, diz lá no Salmo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, mesmo que os caminhos sejam escuros como sombra da morte. Não tem nada a ver com aquele cenário de vida eterna, tranquilidade, serenidade, maravilha, tudo aquilo tão lindo, tão maravilhoso, tão eterno que tem lá no céu. A vida é dura aqui muitas vezes, imperativa muitas vezes, e impõe muitos sofrimentos, muitas dores, muitas cruzes, muitas dificuldades, muitos conflitos. E Deus está aqui para ajudar a gente a lidar com isso. Nos caminhos que nós nos vemos no escuro, inseguros e incertos, Deus é um caminho certo. E Ele nos chama
pelo nome, para que possamos voltar para Ele. Isso faz parte do aqui e agora da salvação. Aqui não estou sozinho para dar conta de todas as situações. Aqui eu estou com Deus. E Deus é o meu companheiro. Aqui onde os meus caminhos são difíceis, aqui onde eu sinto minhas tristezas e minhas aflições, aqui onde tenho perdas, aqui onde tenho minhas frustrações, aqui onde estão as minhas impossibilidades, aqui aonde eu estou, muitas vezes me sentindo como num deserto. Precariedade, dificuldade, falta de muitas coisas. O povo de Deus do Antigo Testamento rumou para a terra prometida, mas precisou atravessar no deserto. Precisou atravessar pelo deserto. Só que olha só, olha para aquela história e aprende que durante toda a caminhada do deserto tinha uma nuvem que simbolizava a presença de Deus durante o dia para protegê-los do calor intenso do sol. E durante a noite, uma coluna de fogo para protegê-los do frio intenso do deserto. Deus estava presente de dia e de noite, antes de chegar à terra prometida, já durante o caminho. E durante o caminho, quando faltou água, Deus estava ali para tirar a água da pedra. Quando faltou pão, Deus estava ali para providenciar o maná diário. Quando faltou comida, carne, Deus estava lá para providenciar as codornizes, que no final da tarde sempre apareciam. Assim é a nossa salvação. Vivemos com a perspectiva da transcendência, mas já podemos provar aqui que Deus está conosco. A salvação não é um produto final. A salvação é um processo que é desenvolvido pela nossa comunhão com Deus. Nós já vamos experimentando aquilo que Deus preparou para cada um de nós. A salvação, como presente de Deus que vem, está pronta, mas é um processo que já vai sendo conhecido e experimentado desde agora, pela certeza de que Deus está conosco. No final, Ele é o único que nos dá a certeza da salvação, e é isso que Pedro chama a atenção para as pessoas. Preparará um banquete para mim. É o único que vai estar lá com um banquete pronto para me receber. Me receberá como convidado de honra, diz lá no Salmo 23, e encherá o meu cálice até derramar. Esse será o meu final feliz, por ter confiado em Jesus Cristo, o único Salvador, por ter feito dele o companheiro, como o único companheiro confiável. Podemos ter a certeza dessa presença constante de Jesus em nossa vida. Certamente o teu amor e a tua bondade ficarão comigo enquanto eu viver. Assim finaliza o Salmo 23. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí sim. Mas até chegar lá, certamente já estou com Ele, já está fazendo parte da minha vida, já está me abençoando, já está me protegendo, já está me cuidando, e por isso cada vez mais eu posso confiar nele. Aqui nós encontramos essa perspectiva. E aí vem a pergunta: e o que nós fazemos? Isso é o que Deus faz, antes de nos dar o prêmio final da salvação. E o que nós fazemos enquanto esperamos? Enquanto desfrutamos de todo esse cuidado, essa proteção, esse amor, e temos garantido para nós a nossa salvação eterna e final. O que a gente faz enquanto não chegou a hora? Nós temos que abrir então o texto de João, a primeira carta de João, né? Que diz lá: nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É o que João diz. É o que se espera de quem ganhou a vida de graça de Deus o Pai, que também tem a disposição de dar a vida pelos seus irmãos. Continua. Não feche o coração diante da necessidade do próximo. É a recomendação de 1 João, no capítulo que nós lemos hoje, no início do culto. Mais ainda, que o amor não seja só de palavras e de conversa. E mais ainda, que o amor seja verdadeiro e se mostre por meio de ações. É o que Deus espera de quem é amado, que saiba amar. De quem é cuidado, que saiba cuidar. De quem é perdoado, que saiba repartir perdão. Não podemos perder essa dimensão também da nossa salvação.
Porque a salvação não é apenas para receber aquilo que Deus dá, mas é também para promover na vida das outras pessoas condições para que elas também se aproximem dessa verdade. A nossa prática de vida cristã e o amor ao próximo fazem parte da nossa responsabilidade ética e moral diante de Deus e da nossa responsabilidade espiritual diante de Deus, o nosso Pai. De sermos agora veículos transmissores deste cuidado e dessa proteção de Deus. Assim como Deus está presente e atuante na nossa vida, também nós devemos assumir o nosso papel de sermos atuantes também a favor das outras pessoas com quem nós convivemos. Amorosos, pacientes e tolerantes. Se desejamos essa companhia do bom pastor, será também para orientar as nossas escolhas e nossas decisões. Que Deus esteja presente também, não apenas para nos entregar a salvação, mas que tenhamos a mente de que Ele está presente para orientar aquilo que devemos fazer. Viver na garantia da salvação também significa viver debaixo do olhar do Senhor. Deus está olhando para você. Ele te salvou e Ele continuará olhando para você. Jesus é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele não era um simples empregado que estava aí para cuidar de ovelhas, mas ele estava para amar as ovelhas. Ele não está apenas para cuidar de você, ele está para amar você. E ele faz questão de se diferenciar, dizendo, eu não sou um empregado comum, eu sou o bom pastor que faz por amor, o bom pastor que dá a vida por causa das ovelhas, o bom pastor que cuida com atenção, o bom pastor que conhece as ovelhas. Eu sou esse bom pastor de vocês. Assim é que a nossa salvação nasce, desse cuidado, desse amor, dessa ação de Cristo a nosso favor, de comprometimento, cuidado, atenção, dedicação e amor do Senhor Jesus Cristo com cada um de nós, nasce a nossa própria salvação. Essas são as qualidades do ato salvador de Jesus Cristo. E é este Jesus Cristo que é o único que nos dá a salvação, diz Pedro. Essas qualidades, elas precisam estar também na nossa vida. Assim como nós recebemos de Cristo, nós também precisamos oferecer isso às outras pessoas. A nossa morada final será uma morada de esplendor. O que Deus tem preparado para nós aqui e agora também é de excelente qualidade. A nossa vida com Deus não deveria ser outra, senão a do padrão da excelência de tudo aquilo que sabemos fazer. Do perdão, do amor, da paciência, da humildade, da fidelidade, da solidariedade, deveria ser de excelência, como é de excelência a nossa salvação. Então que Deus abençoe a cada um de nós nessa espera que nós estamos aguardando o dia da nossa salvação. Que possamos experimentar já aqui e agora esse cuidado de Deus e também sermos veículos de transmissão de tudo isso para o mundo que talvez ainda não conheça tão bem o nosso único e suficiente Salvador. E aí voltamos com a frase de Pedro, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, não tem outra chance. Amém. Bom, então, meus amigos, nós chegamos aí ao final do nosso culto já. Vamos finalizando com o momento da nossa oração, pedindo a paz e a proteção de Deus para todas as nossas famílias, para todas as pessoas que estão vivendo talvez dificuldades, sofrimentos, dúvidas, medos, ansiedades. Também trazer a nossa gratidão por todos aqueles que estão celebrando suas alegrias, suas vitórias, suas conquistas, também tem, né? Olhamos para os dois lados e vemos Deus nos dois espaços. Tanto das frustrações e dificuldades, um Deus presente, forte, amoroso e cuidador, quanto nas celebrações, um Deus amoroso, fazendo festa junto com a gente. E também queremos lembrar os aniversariantes, mas nós temos só um aniversariante essa semana, que é o nosso querido amigo Cláudio. Então, Cláudio, dia 20 de abril aí, na passagem do teu aniversário, nos leva para perto de Deus, para agradecer contigo pelas alegrias, pela paz, felicidade e amor que Deus tem contigo também. E pedimos que Ele multiplique no teu caminho tudo de bom e de melhor. Que você possa sempre encontrar segurança também na presença de Deus, o nosso Pai Celeste.
Vamos então ao nosso momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos, na Tua presença, trazer a nossa gratidão por todas as bênçãos que Tu tens oferecido a cada um de nós enquanto estamos a caminho da nossa própria salvação. Te agradecemos porque nos dás essa perspectiva do Teu amor já nos envolvendo aqui e agora, com cuidado, com proteção, com amor, com serenidade, com paciência, com tolerância, com perdão. Enfim, são tantos cuidados, né, que nós já recebemos de Ti, e nós nos sentimos muito felizes, nos sentimos muito amados por Ti, e como Teus filhos, com a salvação garantida, já podemos experimentar aqui parte dessas bênçãos, nos faz muito felizes. Agradecemos muito a Deus, porque na Tua palavra nós temos condições de encontrar a certeza de que a nossa salvação está garantida por Jesus Cristo, nosso Salvador, e também pela Tua presença no dia a dia da nossa caminhada. Pedimos que permaneça com Teu olhar atento sobre todas as nossas dificuldades, desafios, e também esteja conosco em todas as nossas celebrações, alegrias, conquistas, vitórias e coisas boas que acontecem na nossa vida. Pedimos a Deus que Tu estejas também com Teu olhar especialmente voltado para o Cláudio, na passagem do seu aniversário, que conceda a ele muitas alegrias, muita paz, muito amor, serenidade, que permita a ele continuar experimentando sempre o Teu cuidado amoroso de Pai. Concede a ele tranquilidade, segurança, felicidade e muitos anos de vida. Tudo isso, ó Deus, nós entregamos às Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.